Io sou padre Cesarino, o sobrenome é Donati, o sobrenome di mio pai, perché quem não sabe, na Itália botam somente, botavam, agora mudaram, botavam somente o sobrenome do pai. Quando sou Cesarino Donati. Nasci no dia 21 di maio di 1931. Portanto, 93 anos atrás é um mês quase. Assim, nasci a Lumezzane, Santa Apollonia. Lumezzane, Santa Apollonia, que é província de Brescia. Brescia é a cidade e é o centro da província. E nesta província tem também Limone, onde nasceu Daniel Comboni, o fundador dos Combonianos. Nasci, é claro, de meu pai e de minha mãe, que se chama mãe, chama Domenica, Maria Domingas, né? Meu pai, Clemente. Minha mãe, Rivadossi, di sobrenome, meu pai, Donati, como é. Nasci que era quinta-feira, às 8 horas da manhã. Domingo fui batizada, que costumava lá na minha paróquia, no domingo seguinte do nascimento se faziam batizada. E me botaram o nome de Cesarino, notem. Não porque minha mãe e meu pai pensaram Cesarino, tinham pensado Giovanni, João. O nome do pai de minha mãe, do meu avô materno. Mas ali na igreja estavam também os amigos de meu pai e de minha mãe. É uma mulher casada com um amigo de meu pai, fala: Clemente, por que bota sempre esses nomes, João, Pedro, Paulo? Bota um nome diferente. Bota Cesarino. Ué, para mim. Va bene? Va bene, esattamente, va bene, via che stavo italiano, va bene. E botou Cesarino. Mas sabe por quê? Porque ela estava esperando uma menina e queria botar o nome de Cesarina. Até disse Cesarino, quem sabe que o solo um dia vai casar? Digo, eu estou aqui, né? Então botaram Cesarino Giovanni. Porque tem também Giovanni, o nome de meu avô materno ficou, mas eu nunca usei, nem para assinar, só quando me disse que devo botar tudo, tá bom. Então é Cesarino Giovanni Donati. Donati, sim. Isso me aconteceu. Quando era criança, agora disse, desde pequeno, sempre desejei ser missionário para a África Central. Não sei por que tive isso na cabeça. Talvez porque a Itália, em 1936, fez guerra contra a Etiópia. Estupidamente, para ter uma colônia na África, todos os outros países da Europa tinham. Nós também, Itália, temos que ter. Fez Mussolini. Era um ditador, e fez essa estupidez nacional. O Papa Bento XV disse esta frase quando começou a guerra de 15 de 18 até. Não, foi mais cumprida, mas em todo caso disse na Primeira Guerra Mundial: a guerra é uma inútil carnificina. Sempre tive essa ideia. Depois me tornei coroinha, com 6 anos. Fiz primeira comunhão às 6h30, às 6 anos e meia. Fiz crisma, que devia ter, que não sei com certeza a crisma, porque não encontrei o documento que estava na diocese, na paróquia não tinha. Quando cheguei na quinta primária, vi um frade que me perguntou se eu queria ser franciscano.
questi frati si tornano depois bispo na África, no norte, perto do mar Mediterrâneo, na Líbia. E eu disse, eu quero ir para a África missionário, nós vamos. De fato, ele foi de verdade, mas somente no norte, não no meio dos africanos negros. Elas são diferentes, não são negros. Bom, digo, se eles vão, eu vou. Me interessava ser missionário da África Central. O meu assistente, padre, os crianças e jovens, tinha um padre particular que assistia, não era o pároco, era o coadjutor. Ele escutou, porque fizemos um encontro lá com esse padre, várias crianças, lá na casa dele. Ele disse, mas você não quer ir missionário da África? Claro que quero ir. É porque então vai ir franciscano. Franciscano não vai na África. Me disse que vai. Sim, vai lá nas costas, pegados à Itália. Aí eu quero ir na África Central. Então os únicos missionários que vão na África Central são os comunianos. Os únicos, não tinha ninguém naquele tempo. Aí eu digo, se é assim, então vou missionário comuniano, mas eu não conheço. Você não conhecia ainda a congregação? Não. Eu já tinha visto, porque por acaso eu fui passear na casa do meu irmão, casado há pouco tempo. Tinha a casa porque olhava em cima da casa dos comunianos, da cidade é próprio centro, aquele que é cidade, a 20 quilômetros do lugar onde eu nasci. Bom, então ele disse, amanhã, era domingo, aquele dia, amanhã vem à brecha comigo, diga à tua mãe que te vista a coisa mais bonita que tem, vai fazer, vamos nos comunianos. Me levou aos comunianos. Você tinha quantos anos? 11, quase 11, não tinha ainda 11. E eu fui. E o superior, que se tornou depois bispo na Uganda, no centro da África próprio, me recebeu, né? Você quer ir? Eu quero ir, sempre te dizia. Ele mandou outro padre do lugar de onde depois foi o seminário, que era Rebbio di Como, sempre na minha região, Lombardia, mas mais para cima. Bom, até marcamos. Agora foi o trajeto, quando voltei, meu pároco soube, se zangou, não pode, quando deixa dar uma palavra, eu digo, ou eu vou comunhar ou não vou. Aí então ele organizou tudo e viajei. O dia 28 de setembro de 1942, 11 anos e 3 meses. Fui para o seminário. Durante a viagem de Brescia a Como, se passa a Milano, montamos de trem, bombardearam o trem. Sério? O trem que você estava? É claro. Choveu muitíssimo. Estava no período da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Ia começar em 40, a Segunda Guerra Mundial. Claro. Terminou em 1945. A primeira terminou em 18. Nós chegamos. Ali começou o seminário. Teve as minhas peripécias. Você era nomeado no seminário? Não, que ele precisava falar em italiano. Eu não sabia o italiano. Porque na sua região falava o dialeto? Dialeto. Falava todo dialeto. Sempre me davam na penitência à noite, quando me pegavam com a chave, era uma chave que quem falar, e passava direto, passava, para acostumar a falar. Bom, fui fazer um noviciado em Florença, depois fui fazer um liceu em Verona,
Poi fui fazer teologia a Venegono Superiore, che è provincia di... no, non me ne mai sa cidade agora. È diocese di Milano, ma è cidade, provincia è outra. Varese. No dia 31 di maio di 1958, mi tornai padre a Milano con l'arcivescovo Giambattista Montini, che si tornò Papa Paolo VI. In 60 che mi ordinò sacerdotale e também diacono, tutto poi. E è da mia provincia, di Brescia. Anche se agora a minha irmã, onde eu vou sempre de férias, mora proprio onde Paolo VI nasceu. Concesio, non nasceu in Brescia, cidade, Concesio. E fui batizzato lì, quando fui feito bispo, fui a uma grande festa e stava di férias. Fui a Roma proprio per assistere a santificação de Paulo VI. Muito bem. Ecco, assim, tenho este santo che logo diventava, quando mi tornai padre, mi mandarono logo come vice-reitor a Padova, do seminarista. Aquele che fica sempre con un seminarista, che era di seconda ginasiale a quinta, 4 anni. Era uma centena di seminaristas. 27, fui ordenato con 27 anni e 10 dias. Nel 21 di maio, fui dal 31 di maio, quando tinha 27 anni e 10 dias. E lì fiquei 2 anni e meio, poi mi mandarono a vice-reitor di nuovo in altro seminario, in provincia, nella regione chiamato Piemonte, a capitale da Zelejan e Turin, onde tem a famosa Fiat. E depois, a Brescia, abriram uma paróquia com os comunianos, que não tinham paróquia. E pediram um curato, nós chamamos curato, de bom coadjutor, um padre jovem para assistir as crianças e os jovens da paróquia. Mas queria que fosse da diocese de Brescia, onde eu nasci. O único padre jovem naquele instante era eu, me mandaram para lá. Quando vi que a coisa si tornava a comprire, dico, allora sono già 4 anni che sto sacerdote, 4 anni e quasi, e non mi mandano ainda in missione, io penso di ir in missione. E perguntei ao meu confessor, era comuniano, proprio da minha, onde eu nasci, Lumezzane, sempre di Brescia, provincia di Brescia. Dico, padre, fui confessore, posso pedir a un geral di deixar a paróquia che mi mandi in missione? Guarda che posso. Deve pedir. Você entrou para ser missionário, não para fazer o padre aqui na Europa. É necessário, mas você quer ir lá. Eu pensava que me dissesse África. Neste tempo em que eu estava no seminário, tinha aberto, aqui em 1952, a Diocese de Balsas. Exatamente o dia chegaram os primeiros padres, a 12 de junho de 1959, na véspera do festejo da paróquia de Balsas, que é dia 13 de Santo Antônio. Deixa eu dar uma pausa aqui, Sim. ainda mais da gente vir para Balsas.
queria que você contasse quando você se confessou com o Padre Pio, né? Que foi antes desse momento, né? Quando você encontrou com o Padre Pio, né? O Dio que me lembrou. Eu queria saltar. Padre Pio era já famoso. Mas já antes de me tornar padre, era já famoso. Conhecia, eu não julgava ninguém, portanto, se tem os estigmas, tem. Se não tem, o que se diz? Não sou eu. Se faz milagres, que faça. Se não faz, não me interessa para nada. Ele está lá, eu estou aqui, porque a distância de... Ele está no sul da Itália, eu no norte. Mais ou menos 800, 900 quilômetros. Acontece que quando era vice-reitor a Pádua, no segundo ano que era vice-reitor, o superior me chama e diz: você gostaria de acompanhar um seminarista com o irmão dele e com o amigo dele que vão, e o amigo deve voltar para confessar-se de Padre Pio. E foi no ano passado e mandou embora. Você vai embora que não está preparado. Você primeiro sinta arrependimento de seus pecados. Mas por cima, neste instante, não está arrependido. Padre Pio que disse. Padre Pio, que disse a este rapaz. E foi embora. Quando foi embora, ele refletiu e disse verdadeiramente, depois de um ano, disse: agora posso voltar. Mas queria ir com um padre. Ele tinha esse amigo que era irmão de um seminarista, que era meu seminarista, e perguntou ao superior se ele podia acompanhá-lo. Ele disse: eu não posso, estou ocupado. A pergunta disse ao padre Cesarino, que é o vice-reitor, se ele pode. Eu digo: claro que posso, eu vou com muito prazer. Queria curiosidade, não queria ver lá como era. E fui. Quando eu cheguei, fui falar com o sacristão, um frade capuchinho, não padre. E nos tornamos amigos, muito. Eu queria assistir à missa de Padre Pio. Olha, disse que agora ele não pode, assim, deve ficar na igreja. Porém, os padres podem ir no presbitério, onde tinha o altar, não tem ainda, e tinha depois uns lugares onde ajoelhavam para comungar. Não era como agora, era virado as costas ao povo. E digo: mas eu pergunto ao Padre Pio se me dá licença de botar você pertinho dele. Ele disse que sim. Penso que disse que sim, que me botou. Até o altar, ao lado tinha um espaço de 2 metros, eu estava aí, nem 2 metros. Assisti a missa inteira, que começava às 4 horas. Eu fiz uma missa curta, antes era cumprida 2 horas, 3 horas. E ia em êxtase muitas vezes. Nada, normal. Meia hora exata. Era mais comprido eu. Meia hora a missa toda. A missa terminou. Quando terminou a missa, ninguém podia ir na sacristia falar comigo. Mas este que era, assim, o sacristão, que era amigo, aquele que lhe arrumava as coisas no quarto, assim, não, porque tinha pouco tempo, então ele botava um. Disse: eu falo com ele. Ele disse que podia. Ele disse que era um padre comboniano, ele conhecia os combonianos, porque temos uma casa perto do lugar. Na mesma diocese. Disse: foi e me beijei as mãos. Eu senti um cheiro profundo de forte, um cheiro de perfume de violetas. Eu fiquei assim: será que passa
porque eu vi que tinha chagas e tudo, né? Mas, você viu a chave? sim, porque durante a missa caía lá, as coisas se sangravam aqui. Tinha as luvas, né? Não, não sangrava. Eu nunca vi sangrar aí. Bom, depois falei, se fiquei um pouquinho, disse que tinha ido lá acompanhar um que devia confessar-se, Eu disse que ia confessar-me dele. Foi. Eu, aquele irmão lá, o sacristão, se você quer confessar-se, deve dar nome, porque tinha filha. Porém, os padres, cada 5 leigos, ele vai, dos homens. De manhã confessava os homens, e à tarde as mulheres. Os homens eram no quartinho, ao lado da sacristia. As mulheres na igreja, aquele confessionário fechado. Eu olho e disse, olha, você é o primeiro. Porque depois de 5 é você que tem o primeiro padre, é você, então vai primeiro. Às 8 horas, parece que vai ser 8 horas ou 7, 8, não parece. Bom, você estava lá, chegou o padre, e eu entrei a confessar. Também na confissão, ele gritava, assim, escutava tudo que ele dizia, eu estava com medo. Brigando, era? Brigando, só brigando. Ele estava com medo. Se encontra alguma coisa que eu não digo, sabe que grita, né? Eu olhei ao lado dele, disse assim, me disse só uma coisa, me pegou pelo braço direito, sim. Eu estava ajoelhado, ele estava sentado lá. Me pegou e disse, seja santo, seja santo, seja santo. 3 vezes. Ele me deu a absolvição. Ele me deu a penitência. Eu não me lembro nem que penitência me deu. Não era grande, não era pouquinha coisa. E saí. Portanto, 2 minutos. Se foi muito, foi 3 minutos. Aí tira até virado. Depois fiquei ainda outros dias. Aquele rapaz foi confessar-se, fui confessado. Então estava preparado. Tudo bem, depois viajávamos, voltávamos para casa. Eu me admirei que as confissões faziam tão ligeiro. Eu depois soube, lendo uma vida dele completa, que no Brasil não foi ainda traduzida. Foi traduzida uma incompleta de um jornalista, que eu também li. Mas aquilo conta só a história da vida dele. E veja outra, um frade capuchinho também, na Itália do Norte, de Pádua, próprio. E dá também as explicações das coisas. E ali, lendo aquela vida, descobri que naquele tempo, na qual eu fui ao Padre Pio, ele tinha uma penitência para cumprir no Vaticano. O Vaticano deu muita penitência, castigos. Suspender isso, suspender outro. Naquele tempo foi a última penitência que ele recebeu do Vaticano. O Vaticano deu essa penitência, que a tua missa não passe meia hora. Por isso que foi rápido. E as confissões não passem 3 minutos. Então, entendi. Quando li a coisa, estava no Brasil há muito tempo. Eu estava de férias, via a vida no seminário, ali. Então, agora entendo porque aconteceu isso. Em todo caso, eu digo que para mim, Padre Pio era de verdade um grande santo. Que tem acontecido ali tudo aquilo que se diz, não sei, eu não fui atrás disso. Eu li as várias vidas que saíram, que para mim a melhor é aquela desse capuchinho. Porque além de ser toda a vida,
Invece a maioria dos livros daqui conta só uma coisa, as penitências que recebi. É uma coisa particolare, isso aqui é completa. É do jornalista Enzo Lodi, se chama, que até foi traduzido em brasileiro. Eu vi que tinha nas Paulinas, mas certamente ele era um santo, grande santo, de verdade. Como você é um santo, É. Você também é um santo. Acho que você cumpriu o que ele lhe mandou. Eu espero. Ele falou, seja santo, você está... Vamos esperar, porque santo não sou ainda, porque sou no céu. Então não estou ainda no céu. É um santo entre nós. Sim, mas não sou santo. Eu sou um padre. Sou um padre que procura viver o melhor possível o que devo fazer. Como a resposta à minha carta ao padre geral chegou, aceitamos, porque era sempre a consulta que fazia, era 5 pessoas, aceitamos o teu pedido. Você foi destinado à missão de Balsa, Brasil. Eu fiquei arrasado quando vi. Meu Deus! Eu tentei para... para Brasil. Mas, naquele tempo, já obedeceram muito, agora não, agora justamente fazem colóquios, falam entre eles, dizem os problemas, pode muito bem mudar. Mas eu disse nada. Então, agora você vai a Balsas e prepara os documentos. Preparei. Esse foi em julho que eu fiz os documentos. Eu vim ao Brasil, viajei o dia 18 de novembro, cheguei o dia 30 de novembro, de navio. Foram 12 dias de navio. Mas não me lembro se foi 14 de novembro e cheguei 28. 28 em Brasil. Já tinha a carteira de permanência, fui somente carimbar na polícia. Depois fiquei alguns dias lá como se chama, no Rio de Janeiro. O governador daquele tempo, que nos conheceu no navio, que estava também ele, voltava de uma visita feita a João XXIII, que é um santo também ele, o Papa antes de Paulo VI. Ele disse, olha, o Papa me disse de tratar bem os seus missionários. Portanto, estou aqui para dizer, então, vocês querem visitar a cidade, certo? Então eu mando o carro para vocês, o dia inteiro vão comer tudo com o que eu mando. Lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Assim visitei tudo o Rio de Janeiro. Depois viemos, voltando para Balsas, passei 15 dias para chegar em Balsas, mas devido a um avião que não nos carregava. Com o avião de Rio a Brasília, de Brasília a Balsas, até Brasília, e veio tudo bem. Chegamos em Carolina e precisamos mudar. Paramos 15 dias. E ainda mais tivemos que mudar, porque nunca tinha lugar no avião. E nós tínhamos a passagem que era livre. Mas naquele tempo faziam isso. Ia no interior, em todas já chegava o avião de linha, que vinha de todas as capitais, em Balsas. Carolina, Balsas. Vendo que não conseguimos, procuramos outros meios. Procuramos um carro, sozinho, custava tanto. Procuramos um pau de arara, porque não tinha ainda um ônibus próprio.
eram tanto. Eu tive a ideia de um teco-teco. Porque éramos 4 padres, 2 padres e 2 irmãos. Eu digo, mas por que não vamos fazer teco-teco? Quem sabe? O ônibus custa mais do que o carro particular. E custava menos. E tem lugar para 4 pessoas, segundo a bagagem. Éramos 4 com a bagagem. Em 45 minutos estávamos em Balsas. E tudo baixo, as pessoas olhando tudo que tinha, conseguiu. E quando chegou em Balsas, eu fiquei de boca aberta. Pensava de encontrar, era diocese, pensava de encontrar uma cidade tudo bonita, era quase tudo de palha. Só o centro que era alguma coisa bonita. Tinha a igreja, uma igreja só. Estava começando a cidade. Sim. Isso qual ano? Em 62. Cheguei no Rio em 28 de novembro. E chegamos, em Balsas chegamos 15 dias depois. Faço o cálculo, me parece que são o dia 12 de dezembro. Então, dia 13 estávamos já lá em Balsas, porque me lembro que fui não na missa, que não tinha missa de noite, fui no terço e a bênção do Santíssimo, me lembro bem. E escutei um canto brasileiro tão bonito, eu nunca tinha ouvido, porque era brasileiro, próprio típico brasileiro. Né? Você já falava português? Não sabia uma palavra. A única coisa que estudei, quando cheguei em Balsas, comecei a estudar. Fiquei em Balsas vários dias, né? E quando me mandaram na primeira paróquia, foi São Raimundo das Mangabeiras. Ele foi o dia 22 de dezembro. Fiquei desde de 12 de dezembro até para chegar em São Raimundo das Mangabeiras, dia 22, antes de ficar em Balsas. Ali, o português que sabia era aquelas poucas coisas que tinha aprendido em 15 dias, em Balsas. E ali, quando eu chego, pegamos um pau de arara. Embaixo tinha porcos, tinha cabras, tinha galinha. E em cima tinha as malas. E dentro, aqueles bancos que se passava com dificuldade na porta, que passava uma pessoa com dificuldade, nós, homens. Saiu às 2 horas exatas da tarde. E o pessoal, às 4, estávamos em Mangabeira. E naquele tempo não era a estrada atual, era dentro do mato, porque não tinha estrada ainda. Era mais comprido, era 120 quilômetros. Diziam naquele tempo, eu digo que diziam naquele tempo. Digo, 2 horas, vai de ônibus. Quando entramos no mato, ficamos atolados antes de chegar no povoado maior que tinha naquele tempo, a 30 quilômetros de Mangabeira, que se chama Vale Verde. Vale Verde. A 6 quilômetros de Vale Verde, ficou atolado. Tinha somente uma fazenda do grande líder daquele tempo que tínhamos, Mano, um mano, chamado de Mano. Era aquele que dominava ali tudo, praticamente. Né? Reunia o povo para rezar, e tudo. A missa era na casa dele. Mas o povoado estava fazendo já a capela no povoado de Vale Verde. Chegamos aí, era já noite. Veio tudo com as mulheres com a lamparina em cima da cabeça, chegaram ao ônibus, tiraram as coisas. É quando chegamos aqui. Mas às 11 horas da noite chegamos. Saíram 2 horas, chegaram 11. Às 11 horas da noite.
E eu perguntei ao padre que me mandou lá, que não tinha o bispo, estava no Concílio Vaticano. Mas sabe o padre que está lá, que eu chego? Claro que sabe. Quando eu chego, não está ninguém. Eu perdido, sem saber falar. E agora? Não sabia o que fazer. Vejo um homem baixinho me diz, você é padre, né? Sim, sou padre. Você vai aqui na casa? Claro, disse, não, espero os padres, não está aqui. Ele disse, não saem os padres de novo. Eu te vou deixar. Aí disse, me dê aquela mala. E indicando a minha mala em cima do carro. Digo, olha, essa é a minha mala. Eu te ajudo a ir lá. Eu pensei, será que eu vou lateral? Porém, a única maneira de chegar lá, se me ajuda, eu peguei a estrada. A estrada era tudo areia. A minha dificuldade afundava. Chegava a certa altura, encontro, era já quase meia-noite, uma mulher na cabana, na casa de palha. Ele muda de estrada, no lugar de controle direto, muda de estrada. Digo, olha que eu vou à casa do padre. Aqui. Eu segui. Ali, tudo mato. Via parede, mato, que passava de uma casa para outra, que quase se fechava. Eu fiquei com medo, mas... Quando chegamos a certa altura, eu falo, aqui é a igreja da cidade. Me mostra se já tinha a igreja, não estava terminada, que terminamos nós depois lá. Aqui é a igreja. Naquele instante, ele bateu na praça já, né? Contra uma vaca, caiu pão em cima dele. Então, me mostrou, digo, olha, ele olhando, não viu. Naquele tempo era sempre cheio de onde tinha capim, era todo capim. Pois a casa era a última própria da cidade. A última casa, tinha outra casa junto, mas a última. E como é que entro? Chamei, mas tinha voz fraca. Mas aqui tem uma campainha, disse uma vez. E tinha o sinal da campainha. Não tinha mais. Tinha tirada. Então ele bateu palmas, acordou um outro padre no superior. O superior eu conhecia muito bem. Padre Jesuíno, que foi meu colega até de teologia. Então, mas chegou o padre Franco Sirigati, que era médico. Mas era padre, comunhão. Que eu já tinha visto uma vez, já padre ele, tinha visto, mas não conhecia. Quando chegou ele, depois chegou um irmão, padre Todesco, Sebastião Todesco. Bom, chegou, o superior foi o último, mas não sabia nada. Que ia chegar. Eles não sabiam que ia chegar. Sabe quando chegou o telegrama? 15 dias depois, que eu estava lá. 15 dias depois, eu não sabia nada. Bom, assim cheguei em casa. Era dia 23. 23 de dezembro. 23. 24 eu devia ter a missa de meia-noite, era Natal. Então, o jesuíno tinha ensinado uma missa. Ele disse, eu vou confessar, você que sabe música, que sabe também a missa em italiano, mas que é tudo latim. Era latim, portanto, cantava tudo em latim também na igreja. E se sente hoje que o Papa Paulo VI botou a missa em latim, e na língua vernácula. Bom, eu fui lá, peguei o harmônio, vi que sabia bastante bem, gritava muito, não gritava, porque não precisa gritar. Vamos cantar. E você sabia tocar? Sim. Teclado. Teclado. Não tinha teclado, né? era harmônio. Amém. Harmônio.
E lá tinha um velho que depois comprou um muito bonito em Rio de Janeiro, lindíssimo. Paguei uma miséria, não custava nada. Mas ela ficou lá, quando eu fui embora. Bom, ensinei, um dia depois, de novo canto e confissões. À noite eu acompanhei o canto e celebrei missa depois em latim. Não podia saber o brasileiro. Durante o dia, e tocando, acompanhei. A primeira coisa que vi é acompanhar a missa com o harmônio. Bom, depois me entrei devagarinho, aprendi. Fiquei até 1971. Aí. Fui de férias em 68. Que é a primeira férias depois de 6 anos. Porque antes eram 10 anos. Depois mudaram, ficou 7 anos. Aí eu tinha somente 4. Depois botaram 6. Eu já tinha 6 naquele ano. O primeiro que foi de férias fui eu. Depois voltei e depois eu voltei para Mangabeira, cheguei em 62, né? E fui embora em 68 de férias. Depois voltei no início de 70, fiquei até 71 em Mangabeiras. Em outubro de 72 me mandaram a Rio de Janeiro para ajudar na economia, para o econômico que estava lá, e ser o encarregado do colégio. Ali tem um colégio de freiras. E fui lá. Ficava ajudando o padre, que era econômico, sempre de dia, indo fazer compras, tudo. E celebrava a missa sempre no colégio. E nas favelas, nós tínhamos 3 favelas. Ali com as freiras. E como elas estavam assim tristes, porque agora se falava muito de pobreza, elas estavam no meio de ricos, na favela era pobre. Mas, porém, o colégio era de ricos, que precisava pagar. Porém, elas tinham uma coisa bonita, que os pais dos alunos ricos deviam pagar o dinheiro de uma pobre da favela para alegar. Eu disse, mas por que se vocês querem fechar? Não vai fechar o colégio devagarinho? E não vai em missão. E aceitaram essa devagarinho. Quando fecharam, no ano, 2 anos depois, 4 freiras ou 3 freiras, professoras delas, foram para o Mato Grosso, não era Mato Grosso, como missionário. Mas eu fiquei ali, foi o tempo que, quando fecharam o colégio, abriram para os missionários que chegavam do estrangeiro para o Brasil. O primeiro a chegar foi Dom Franco, que era padre, que era jovenzinho. Depois chegaram outros, depois de um pouco de tempo. Mas o primeiro entraram para fazer um curso de 4 ou 6 meses, não me lembro, para estudar o português, estudar a história, estudar costumes, tudo do Brasil. Quando terminava o curso, Dom Franco foi marcado de ir sempre na Diocese de Balsas, mas em Passo João. Tinham aberto naquele ano, um pouco antes, em 68, mas ele chegou em 72. Chegou em 71, 72, e foi em janeiro
em janeiro, em fevereiro. E em julho foi para Passos Bons. Ele se encontrou só com um padre, que o colega dele, e perguntou ao padre provincial se podia enviar o padre Cesarino com ele. E ele deu. Quando me disse, viajei, já me tinha acostumado lá com as feiras, com a coisa de contas, mas voltar lá. Mas fiquei pouquíssimo, 4 meses, e depois o bispo me mandou a Paraibana, porque tinha ficado sem vigário. Então, foi jeito de aceitar. Com dificuldade, mas eu gostei muito de Paraibana. Fiquei 3 anos, eu tinha passado já o tempo para ir de férias, fui de férias, voltei e cheguei em Paraibana, mas ali chega uma hora de voltar a Passos Bons. Porque Dom Franco tinha sido escolhido como coordenador da pastoral de toda a diocese. E o vigário, que era padre João Lombardi, tinha ido embora. Então, foi o jeito, fui lá. 72, fiquei até 81. Fui de férias em 80, fim de 79, mas voltei em 80, voltei com o padre Severino. Aí eu pedi ao padre, o padre superior, que ele viesse comigo, eu estava sozinho. Eu digo, sozinho eu não fico. Lá me enviaram para lá. Eu voltei em 81. Voltei com o Severino, que vinham vários colonianos, ele vinha no Maranhão. Em todo caso, veio o padre Severino, que ficou até 80, depois foi enviado a Balsas. Eu fiquei de novo sozinho, mas me mandaram outro padre comigo. Em Passos Bons. Passos Bons. Fiquei de 76, até 76. 86. Não, mas depois, Sim. quando a primeira vez, Sim. de 76 por 75, só fim de 75, não, 76. Até 81. Fui de férias em 80, voltei em Passos Bons. Me pediram de ir a São João dos Patos. Porque dela tinha ido embora o padre Tomás Bini. E tinha ido o padre, o primeiro que foi a Passos Bons, o padre Flávio Campos. E ele pediu que eu fosse com ele, eu não queria ficar sozinho. Eu que gostava muito do padre Flávio, digo, por amor dele vou, mas não gostaria de deixar Passos Bons, porque eu gostei imensamente. Fomos lá de novo, e fiquei lá em São João dos Patos, de 81, outubro de 81, até janeiro, me lembro até um dia, o dia 3 de janeiro de 1993. 94, desculpa, 94. Para ir de férias depois, em maio. Enquanto estava esperando, depois me mandava onde teria encontrado. Devia ir ajudar a Santa Rita de João Pessoa. João Pessoa. E lá, eu não sabia onde era, vim de ônibus e fiquei lá uns 3 meses até maio, como tinham falado, que depois teria ido de férias e voltado indo de novo em Maranhão. E provavelmente noutra paróquia, mas sempre de Balsas, de Balsas. Fui lá, gostei muito de ir lá. Tinha muitos mortos, se matavam facilmente, mas o pessoal muito bom. Eu gostei de verdade. Se me diziam de ficar, teria ficado. Sim, de verdade. Mas como era já, não João Pessoa, pertinho de João Pessoa.
la diocesi di João Pessoa, ma Santa Rita, che era só uma só di parrocchia naquele tempo, agora são 4. Naquele tempo éramos só, todos 2 padres, era 120.000 habitantes. Bom, quando fui de férias, e quando voltei, fui a Paraibano. Pensava ir a Paraibano. Em vez de me disseram, não, vai a Passos Bons. Não tem ninguém lá. Tem um padre novo que chega agora. E fui. Tem um padre, Barracas, como se chama de nome. Não sei qual seu tempo estava. Fui lá, trabalhamos juntos, veio a certa altura também o padre Gregório. Pois, em 2001, veio o padre, que você conhece muito bem, Giacomo Molinari. Quando vi que ele gostava de ser vigário, tá, você vai ser vigário, eu vou assumir todo acertado. E poi dividimos as capelas, as igrejas. E quando foi que você comprou o carrinho azul? Não, Toyota, não fui eu. Fui ainda antes. Foi aí, eu estava em São João dos Patos naquele tempo. Veio o padre gaúcho, era um gaúcho, que ficou em Pastos Bons, um ano ou 2, depois foi parar. Ele foi enviado lá de Pastos Bons, que estava em Pastos Bons, com o irmão, com o padre vigário, era o padre João Lombardi, depois estava o irmão Antônio, estava ele. Foi enviado a Fortaleza, me parece, a comprar o Toyota azul. Foi em 1900 e não sei se 83, 4, 5, estava em Passos Bons. No meio, ele veio até quando voltava com o Toyota. Eu vi o Toyota a primeira vez em São João dos Patos, na paróquia. Aqui o padre que vinha com o Toyota, novinho ainda, ele muito novo, estava no Toyota. Almoçou na nossa casa, né? Portanto, eu vi muito bem o Toyota. Depois, quando eu cheguei lá, vi sempre eu com o Toyota. É a sua marca registrada? Em todo caso, ali, sobretudo no interior, pois, lá em São João dos Patos, comprei um F1000. Não eu, né? Me mandaram dinheiro. Eu nunca tive dinheiro. Quando eu precisava, se pedia a alguém que tinha. Ali da Itália, mandaram, compramos. Lá ia de família. Era a Toyota, que a Toyota era a única que tinha. Em 2001, vieram 3 irmãs a visitar. Quando o irmão Bruno, que estava comigo em Passos Bons, depois foi enviado aqui em São Luís como econômico, viu a minha irmã que deixou dinheiro para mim na economia de São Luís. Era assim que não tinha economia, deixa quando se precisa, se pede. Então, pedi ao superior, por que não compramos um carrinho pequeno para o padre Cesarino, para ir na cidade, para ir quando vai a São João dos Patos, para ir a Teresina, porque você vai sempre de Toyota, coitadinho. Agora, no interior deve ir de Toyota, é claro. Ele disse, certamente, pode comprá-lo. O Paliozinho. O Palio de Yang. Foi por isso que veio. A minha irmã disse, a irmã deixou aqui o dinheiro, por que não vamos comprar? E o provincial disse, pode. Uma bota que é não da diocese, mas da província Congonhana. O único carro da diocese de Bassa que tinha a província Congonhana. Quando eu fui embora,
o padre Carlos Bianchi stava in Balsas, foi lá e ti tirò e levò para Balsas perché... Bom, nós ficamos até 2012 com Giacomo. Ele chegou em 2001 e ficamos 12 anos juntos. Quando disseram que devíamos entregar a paróquia. Eu fui de férias, não quis ficar para despedir-me. Ele ficou, porque ele gostava de fazer a coisa. Ele gostava assim, de ser o superior. Um dia me deu uma para um batizado. Tá? Eu pensava, não, já como presta bem atenção no que está dizendo. Você tem coragem de mandar embora sem batizar um filho que tem todo o direito e tem motivos, não tem nenhum motivo para dizer não, só porque falta um encontro. Eu faço um encontro se quiser, não tem problema. Não sei por que se é assim, depois todo mundo faz isso. Se todo mundo se diz não. Se você é um que pode viajar imediatamente, mas eu sou superior. Eu levei. Você é superior? Você que é superior, faça uma coisa. Faça também um batizado. Ele falta mais fazer um batizado. Ele assim, era muito bom. Ele tinha um coração grande. Ajudava muito os jovens. Ajudava até com o dinheiro que não tinha. E tomar emprestado o dinheiro para dar aos outros. Em todo caso, ficamos lá. Fomos embora. E dali me mandaram a Balsas. E fiquei. Giacomo veio para cá. E depois adoeceu. E dores fortíssimas no braço, que eu vim aqui várias vezes para sustentá-lo, porque chorava. E aqui o superior, que era o padre Cláudio, dizia, olha que te mando embora, você... Eu chegava, não chorava mais. Oh. Quando começava, para que vai embora, você chora. Muito tempo morando juntos. Porém, a certa altura, porém, o braço devia... Vai fazer exame na Itália. Pois na Itália encontraram o que era, e fizeram a operação e passou a dor, mas ficou sempre na Itália. Até que morreu de infarto cardíaco no fim do ano passado. Eu fiquei em Balsas até entregar a paróquia de Balsas a Deus. Mas também aí, antes de entregar, me mandava aqui em São Luís e eu vou a São Luís. Logo, não fico que entrar na paróquia. Ficou o padre Carlos Bianchi, ele estava comigo em Balsas, que trabalhou também em Passos Bons, Carlos Bianchi. Você era meninozinho pequenino. Eu substituí ele como vigário. A segunda vez que cheguei. Em todo caso, vim para cá e aqui estou ainda. Aqui já adoeci, mas vou ainda continuar. Estou ainda viva. Vive duro. Viva. Em todo caso, agora vamos ver até quando vou. Talvez um lugar onde passar a Deus seja aqui em São Luís. Adri, qual a mensagem que você deixa para os vocacionados, né, que têm esse mesmo desejo de talvez seguir os seus passos, né, ter você como exemplo de padre? Mas, olha, primeira coisa, precisa de verdade ter o desejo de ser padre, de verdade forte. Se tiver crises, não ter medo das crises, nunca decidir sim ou não quando está em crise. Se está em crise,
fale com o seu padre espiritual ou com alguém que sabe bem as coisas, se abra para ver. Porque se tiver motivos verdadeiros de dizer é melhor que eu deixe, é bom que deixe. Não é? Porque se um não tem vocação é melhor. E depois, não ter medo também, às vezes pode ter quedas, porque quedas pode ter todo mundo. O importante é levantar-se e começar um caminho novo, firme. Mas, primeira coisa, precisa ter este desejo autêntico. Você tem crise que podem vir, antes de decidir sim ou não, olhar primeiro se é crise verdadeira de bem ou se é de mal. Se for de mal, quer dizer que eu de verdade tenho uma vocação autêntica, é bom superar a crise. E se esperando um pouco passa. As crises podem vir também depois que é padre. Também aqui precisa fazer a mesma coisa. Nunca pensar que tem uma crise logo. Deixa eu vou. Não. Preciso pensar seriamente. Posso pensar ficando no seminário, já tem seminário, ou em casa, se estou em casa ainda, mas deve ser um pensamento sério, rezando fortemente para que Deus se ilumine. E ter amizades que ajudam. Porque se eu quero ver se tenho ou não tenho, e no mesmo tempo vivo uma vida libertina, até que eu não posso. Padre, acho que tem muita gente que vai assistir esse vídeo, né, que fez parte da sua história, né, em algum momento. E a gente vai colocar na internet, né? Então, o quê? A internet? Não. A gente vai deixar esse vídeo, né, para que... Não, a internet... Eu acho que a sua história, você contando, mas seria... é a própria história da Diocese de Balsas. Sim, mas seria interessante, neste caso, contar o que aconteceu, várias coisas que aconteceram quando era padre nas dioceses, tanto. A gente pode gravar mais vezes. Não, aquilo seria interessante. Seria interessante. Também, quando vocês chegarem em Balsas, vocês ajudaram muito também na parte social, né? Sim, sim. Fábricas, né? Mas tinha de tudo. Tinha mecânica. E quando vocês chegaram lá não tinha nada, né? Não tinha nada. Tinha só a igreja, que é atual, aquela pequena lá de Santa. As paróquias que vocês ajudaram a construir, em Passos Maus, em Mangabeira, vamos lá. Em Passos Maus tinha uma, mas derribaram e tivemos que construir nova. Aquelas 4 que tem agora em Passos Maus. Então, construíram por nós. Queria agora você deixar a sua mensagem para todo o povo, né? Da Diocese de Balsas. Todo mundo, qual a mensagem que você... de todos os lugares por onde você passou. Qual a mensagem assim, que você acha que vai chegar ao coração de todos? Primeira coisa, eu penso, que para ter sacerdotes bem empenhados, precisa encontrar amigos. Se o sacerdote encontra amigos verdadeiros, com certeza vai para frente. Se eu não encontro amigos, a primeira crise deixa. Mesmo quando é já padre. Ter amigos é uma das coisas mais importantes. Eu confesso que encontrei muitos amigos. Os poucos também que não eram amigos se tornaram amigos com o tempo. Mas de verdade. Onde não sei ainda como é, eu sei que me querem bem, mas aqui tivemos a pandemia, 2 anos, 3 sem poder sair quase. Eu passei 105 dias fechados no quarto, por ordem do bispo.
Perché è velho, potete pegar logo a Covid, poi non sei. Ma i suoi trapalhões, poi se adoeci, teve 2 pneumonias, não uma, 2. Poi já velho me disseram que eu devo só fazer o que me dizem os outros, os pais aqui. Antes, posso dizer isso, quando vim para cá, a segunda vez, há 3 anos atrás, não queriam quase que viesse. Depois me deram a licença. E me disse o superior aqui de São Luís e o padre provincial. O padre provincial era não atual, o atual era superior aqui, que é de Barça, sempre. Eu quero muito bem o padre Raimundo Rocha, irmão daquele que é Deus Mar Santo, que toca, que faz. Bom, e o superior provincial era padre Dario Bossi, que agora trabalha fixo em Brasília, mas pertence à comunidade de Piquiá. Me disseram, os dois, né? Parece que foram de acordo. Também a palavra que estou dizendo agora. Você vai voltar. Porém, não quero meter-se nas coisas da casa, porque você está lá, hóspede. É da casa, ao mesmo tempo, como a hóspede, como uma casa de 2 doentes da idade. Em lugar de ir na casa ali a São José do Rio Preto, onde temos a casa de doentes e velhos, você vai lá. Portanto, você fique fazendo somente o que eles pedem. Agora aqui a palavra é igual. Você tem de fazer só uma missinha de vez em quando. Você faça só missinha de vez em quando. Esta foi a palavra que me disseram os dois. O superior daqui e o superior provincial, que estava em São Paulo. Não sei se foram de acordo, acho que não. Mas eu também talvez tivesse dito, melhor, faça só o menos possível. Em todo caso, vou vir para cá. É bom estar perto do povo. Mas eu digo que eu gosto de todo o pessoal do Maranhão. Onde fiquei, sempre me amaram profundamente. É claro que os 2 lugares onde mais tive contato foram onde fiquei mais. Porque em São João dos Patos, fiquei 13 anos, 12 anos, 3 meses e 3 dias. 12 anos, 3 meses e 3 dias. Em Pastos Bons, fiquei a beleza de 26 anos. Portanto, os 2 lugares que mais estão no coração, em São João dos Patos, porque de verdade me amaram profundamente. E também aqui em São Luís, aquele que mais me assistem, que se aproximam de mim, de São João dos Patos. Evidentemente, Pastos Bons, eu voltaria voando. Mesmo com o meu Toyota velho, que vai, mas nunca eu tive problemas com o Toyota. Fiquei no prego. Melhor carro. Sim, melhor. Fiquei, porque faltava gasolina. Não gasolina, óleo. Uma vez fiquei no prego porque como se chama lá, num lameiro enorme, perto de um lugar no interior, um dos lugares mais longe de Pastos Bons, Anajás. Antes de ficar em Anajás, tem um plano que é um lameiro fortíssimo. Pois à direita entra o bairro, que é uma rua de Anajás. As casas são ao lado.
Atali, era a primeira vez que ia para lá. Não conhecia ainda como era. Entrei naquela estrada, meu carro vai em todos os lugares, eu botei a reduzida, um trator. Passei a tudo, pam! Bate contra alguma coisa. Deixa que não vai. Estava parado. Então, simplesmente de novo, nada. Sei que não sai de um atoleiro. Sempre saiu duas atoleiros. Depois digo, será que bati numa pedra? Então, desci no atoleiro, olhei para baixo ali, estava comigo o jesuíno, meu missionário grande, você lembra jesuíno? De Passos Gomes? Sim. O líder, aquele que é moreno lá. Bom, tinha uma pedra enorme. Então, com o chassi bati. Então tivemos que deixar entrar na lama, nos sujar tudo, arrancar a pedra que era bem fincada, sempre com viram o pessoal que vira, mas ajudaram. Como tiraram a pedra, a lama, proprio deixou passar. Poi entrei que era uma cantinha lama. Tinha atoleiro, mas de lados, não na estrada. Ali fiquei 26 anos. Nas duas vezes. A primeira vez foram 9 anos. Então, seria interessante ver alguma coisa que podem... Sim. A gente pode, durante o dia, gravar para você contar a história, né, dessas pastos bons, você fala sobre pastos bons, as coisas... Mangabeira, né? Mangabeira encontrei uma família. Família que me adotou como filho. E ainda hoje me chamam de irmão. Eu chamo elas irmãos e irmãs, que me querem muito bem. Chegou lá um jovenzinho, né? Sim, tinha 31 anos. Agora tenho 93. Muito bem, vamos. Ai, que maravilha. Muito obrigada.